Então eu vou resolver o primeiro exercício que o primeiro exercício que diz: dado um ponto cartesiano, coordenada x e y, informe a qual quadrante ele pertence, ou se ele está sobre os eixos ou na origem. Então, as entradas são os dois valores, né? Introdução, leitura. Vai ser primeiro a leitura das entradas. Que vão ser os valores de x, que eu vou colocar aqui como um valor flutuante, porque as coordenadas do plano cartesiano podem ser números flutuantes. Y igual a float input. Ok. E meio que vou já realizar a operação. Então, aqui diz, né, que os resultados possíveis são origem, eixo de x, eixo de y e o quadrante, né? Ou se ele está sobre os quadrantes. É isso. Ok. Então, a primeira opção é apresentar se ele está na origem. Isso funciona mais ou menos assim, né? Sendo que esse aqui é o eixo de x. Ai, Jesus. Aqui é o eixo de x. X, y. Aqui é o eixo de y. E aqui é o eixo de x. Então, um número está no quadrante 1 quando x é positivo, o y é positivo. No quadrante 2, quando x é negativo, o y é positivo. No quadrante 3, quando os dois são negativos. No quadrante 4, quando x é positivo e o y é negativo. Ele está na origem se o x e o y forem zero. Se ambos forem zero, ele está na origem. E está no eixo de x se o y for zero e o x for maior ou menor que zero. E no eixo y se o x for zero e o y for diferente de zero. Então é mais ou menos assim que ele funciona. Logo, eu vou usar uma estrutura condicional simples, que seria o if, né? A primeira opção, vou colocar aqui outro comentário, né? Se ele estiver na origem, né? Se ele estiver na origem, né? Que é um if. Como eu comentei, ele está na origem se os dois forem iguais a zero. Então, se o x é igual a zero e o y também é igual a zero, ele precisa imprimir, né? Logo, ele está na origem, então ele vai fazer um print, né? Origem. Como é só para utilizar estruturas condicionais simples, então vou usar um outro if.
O que vai fazer praticamente o programa testar todos, ainda que ele já tenha encontrado o ainda que ele já tenha encontrado a resposta certa aqui logo no início, né? A segunda opção, se ele estiver no eixo de y, né? Se ele estiver no eixo x, né? If x é igual, não, aqui nesse caso é o y é igual a 0 e o x é diferente de 0. Ok? Ele vai fazer um print, né? Que vai informar que ele está no eixo x. A outra opção é se ele estiver no eixo y, né? Um outro if x igual a 0 e o y é diferente de 0, ele vai fazer um outro print, né? Eixo y. E tem a última opção, né? Que é se ele estiver nos quadrantes. Né? Se ele está no Q1, se os dois forem positivos. Então, se o x... Ai, meu teclado que não tem teclado. Se o x for maior que 0 e o y também for maior que 0, ele vai fazer o print, né? A dizer que ele está no Q1. Se ele está no Q2 quando o x é negativo e o y é positivo. Então, ele vai fazer se o x for menor que 0 e o y for maior que 0, né? Ele vai fazer um print Q2. A outra opção, que é o Q3, é se os dois forem negativos. Então, se o x for menor que 0 e o y também for menor que 0, né? Ele vai fazer o print Q3. E se o x for maior que 0 e o y for menor que 0, então ele está no quadrante 4. Então ele está no quadrante 4. Vou tentar rodar para ver se está certo. Salvar como sempre.
Essa aqui vou chamar de coordenadas. Opa! Onde? Linha 15. Ah, ok. Então, vou colocar um x, né, que é um 2.4, e um y, que é um 3.0, que é um x0. Ok. Opa, tinha que colocar a roda de novo. Então, 0 e 0, origem, né? Coloco a rodar de novo. Menos 15 e 5. Que é 2? Que é 2. E se eu colocar a rodar de novo, vou testar o eixo y, que é x0, y8. Então, até aqui está a funcionar. Vou parar o vídeo para poder começar o outro. Na verdade, nem é necessário. Eu vou abrir um novo ficheiro. Deixa eu ver aqui. Então, aqui é para usar estruturas condicionais compostas, né? Ele pede para ler 3 números inteiros e os apresentar em ordem crescente, seguidos pela sequência original. Então, não sei se esse vídeo tem áudio. Então, primeiro é a leitura dos números, né? Leitura dos números. Ou as entradas, tanto faz. Então, vai o primeiro, né? Que é igual a int, né? São números inteiros. Input. Isso porque o input sempre retorna a string, né? Segundo, que é igual também a int. Ok. Input. Ok. E o terceiro, né? Também igual a int input. Ok. Então a leitura dos números já foi feita. Agora L. Então L precisa organizar eles em ordem decrescente. Ou seja, ele precisa saber qual é maior que qual. Então eu posso aqui determinar, né, quem é o maior. Vou começar pelo menor. Vamos supor que o menor é o primeiro, né? Então, o menor é igual a primeiro. Vamos supor que o do meio é igual ao segundo. E o maior é igual ao terceiro. Ok. Agora vamos às comparações, né? Que é com o if, else. E também posso usar o else if. Então, aqui vai, né? Vamos considerar, né? Considerando que o primeiro é o menor. Então, se o primeiro
né? Eu acho que vou trocar o nome das variáveis para ficar mais fácil. Vou chamar o terceiro de C, o segundo de B e o primeiro de A. Então aqui vai ser A, aqui vai ser B e aqui vai ser C. Então, se o A for menor, né? Se o A for menor que o B e o A for menor que o C, né? Eu estou a dizer que o menor é igual a, né? Aqui dentro eu coloco, né? Se nesse caso o B for menor que o C, porque eu já vi que o A está fora, o A é menor que os dois. Então, se o B for menor que o C, então o meio é igual a B e o maior é igual a C. Else, né, que é caso contrário, o meio é igual a C e o maior é igual a B, porque já vimos que o A é menor que os dois. Então, a segunda opção, né, vai ser se o B for o menor, né? Nesse caso eu vou ter um else if, na verdade, é um if. Se o B, né, for menor, então se o B for menor que o A e o B for menor que o C. Então, já estamos a dizer que o B é o menor, né? Então, menor é igual a B. Se o A, né? Vamos supor que o A é o do meio. Se o A for menor que o C, então o meio é igual a A e o maior é igual a C. Caso contrário, não. Caso contrário, então else. Quero subir. Caso contrário, nesse caso do C ser menor que o A, né? O meio fica igual a C e o maior é igual a A. E tem o terceiro caso, né? Que diz que se o C for o menor, né? Então, aqui eu vou usar um else, né? Na verdade, eu posso usar o else. Bom, eu acho que dá para usar um else, porque eu só tenho 3 entradas e estou a supor primeiro que o A é menor e depois que o B é menor. Então talvez dê certo. Eu vou testar e se não der certo eu uso um else if, na verdade. Então, caso contrário, né, o menor é igual a C. E se o A for menor que o B, então meio é igual a maior é igual a B. Else meio é igual a B e o maior é igual a A. Então já fomos para as 3 condições, né, dele
de testar quem é maior que quem. Agora, preciso imprimir os 3 números em ordem crescente, que vai ser a impressão dos resultados. Então, o primeiro print, nesse caso, vai ser um print, né? É ordem crescente, então vai ser do menor para o maior. Cada um em uma linha. Então, primeiro, print menor, print meio e print maior. Depois, uma linha em branco, ou seja, um outro print, né? Uma linha em branco. E por último, os números, 3 linhas com os números na ordem original de entrada. Então, como eu não perdi o número, eu criei variáveis que armazenaram esses valores que são menor, meio e maior. Então ainda tenho os valores originais. Ou seja, eu tenho o A, né? Eu tenho o B e eu tenho o C, né? Então, deixa aqui eu tentar rodar para ver se vai funcionar. E primeiro tem que ser salvo antes de tudo e tal. É ordem crescente, né? Ok. Vou tentar primeiro com números como 1, 2 e 3. Esse é o caso do A ser o maior e já tá ok. Vou tentar de novo. Vou tentar com 90, 56 e 5. Então, ele fez a ordem, né? E depois a ordem que eu meti, né? Vou tentar colocar. Esse foi o caso do A ser o maior, né? Então, vou tentar um caso que eu vou colocar números negativos, menos 5, 7 e menos 20. Opa, ok. Então, parece que funciona. Agora vou fazer o terceiro, né? Abrir um novo ficheiro, fechar esse. O terceiro, ele diz para usar a ferramenta Matchcase. Eu não sei se realmente esse vídeo tem áudio, mas assim, dado um código de DDD, informe a cidade correspondente. Se o DDD não estiver na lista, informe DDD não cadastrado. O professor não deu quantos DDDs nós temos que colocar. Então eu vou fazer com 5 só. E eu vou colocar assim, né, a leitura da entrada, né? Que é a leitura do DDD. Então o DDD é igual. Vou considerar como inteiro. Na verdade o professor pediu para colocar inteiro. Input. Ok. E vou logo pro Matchcase, né? Match DDD, né? Caso vou começar. Meti em português. Vou começar com o 67, né? Que é o DDD daqui do Mato Grosso do Sul, né? Então, print Mato Grosso do Sul, né? Não
conheço os DDDs daqui. Então vou pesquisar, né? A lista de DDDs. Lista de DDDs Brasil. Para pegar alguns DDDs. Ai meu, tem que ser por estado. Então temos aqui, né? Tem o Acre, né? 82, que é Alagoas. Case 82. Print. Alagoas. Case 83. Paraíba. Ok. 83. Paraíba. Caso seja 84. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Caso seja 68, estamos a falar do Acre. Caso seja 96. Amapá. E eu acho que São Paulo é 11, né? São Paulo. Vou salvar, né, como DD10. Então, se for 67, Mato Grosso do Sul. Se for 11, São Paulo. Se for... eu esqueci de colocar uma coisa, né? Se for 68, Acre. Tem um caso que eu esqueci de colocar, que é o caso de ser nome da cidade correspondente ou a mensagem de erro, né? Então, caso ele seja diferente de tudo isso, né? Ele vai fazer um print, né, de uma mensagem de erro. Eu tinha me esquecido desse caso. Ok, agora eu vou rodar. Salvar, antes de rodar. E colocar DDD 22. Erro. Então eu acho que funcionou. E esse era o último exercício. Muito obrigada.